Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de matemática, e na aula de hoje nós vamos resolver e comentar, tecer alguns comentários sobre atividades sobre grandezas inversamente proporcionais e regra de 3. Na semana passada nós iniciamos o nosso estudo, sobre a regra de 3, trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Na aula de hoje, nós vamos fazer aqui a correção, comentários do exercício, você vai perceber que as grandezas são inversamente proporcionais. É interessante que você perceba a diferença, para que você não erre uma questão bem simples no Enem, por exemplo. Tá certo, gente? Então vamos para a nossa aula. Então, pessoal, a primeira questão da atividade falava assim, com velocidade de 75 km por hora, um ônibus fez um percurso em 40 minutos. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos, ou seja, o percurso é o mesmo, tá? Então, com velocidade de 75 km por hora, um ônibus fez um percurso de 40 minutos, em 40 minutos. Devido a um congestionamento, ou seja, ele perdeu um determinado tempo, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos, ou seja, esse tempo do percurso ele aumentou, tá? Qual a velocidade média do ônibus no percurso de volta? Então, sempre que você for resolver uma questão de grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional, é interessante que você organize os dados em tabelas, te ajuda bastante, tá? Então, fazendo isso, nós temos aqui, velocidade média, que é a primeira grandeza, em quilômetros, e o tempo em minutos. Ou seja, gente, das duas grandezas, aquela que você consegue os valores, os dados completos, o tempo é o tempo, que dá dado em minutos. Nós temos 40 minutos e 50 minutos. Então, sempre que você for resolver, você tem que analisar se as grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Então, como é que faz essa análise? É fazendo um joguinho entre as duas grandezas. Observa aqui o que é que acontece. O que foi que aconteceu com o tempo, gente? Ele fez o primeiro percurso em 40 minutos, o segundo percurso foi para 50 minutos. Então, nesse caso, o tempo ele aumentou ou o tempo diminuiu? O tempo aumentou, não aumentou? Então, essa primeira grandeza ela está aumentando. Gente, se eu estou analisando tempo versus velocidade, o que é que acontece, gente? O que é que acontece? Se tu pega um ônibus, se tu pega uma condução, um ônibus, um coletivo, e tu quer ir do teu bairro até o centro. Digamos que na ida, o percurso é o mesmo, tá? Não vamos mudar não, vamos considerar que o percurso ele é o mesmo. Se tu vai do centro, tu leva 40 minutos, na volta, tu levou 50 minutos, ou seja, tu gastou mais tempo, o que é que acontece com a velocidade média desse ônibus? A velocidade foi maior, gente, ou foi menor? Se tu gastou mais tempo, é porque ele andou mais devagar, ou seja, enquanto o tempo aumenta, significa dizer que a velocidade, para o tempo ter aumentado, é porque a velocidade ela diminuiu. Então é isso que aconteceu, Enquanto o tempo aumentou, isso só foi possível aumentar porque a velocidade ela diminuiu, gente. Isso é lógico, quanto mais rápido você se locomove, menos tempo você termina o percurso. Se o percurso ele aumentou o tempo, é porque a velocidade diminuiu, foi menor. Ou seja, enquanto o tempo aumentou, a velocidade diminuiu. Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais, são grandezas inversas. Nós vimos isso lá no início da aula passada, tá? Aquele vídeo aulazinho de gravação para vocês. Aquela videoaula que a gente gravou as definições, tá? Quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta, ou então uma diminui e a outra diminui, quando elas estão sempre representadas no mesmo sentido, significa dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais. E quando elas estão em sentidos contrários, são grandezas inversamente proporcionais. Então, um está aumentando, uma grandeza aumenta, que é o tempo, e outra grandeza diminui, que é a velocidade. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? E aí, quando você vai resolver, tu não vai resolver da mesma maneira que tu resolve uma grandeza diretamente proporcional. Eu vou te mostrar onde é que está o segredo, tá? Para tu não errar. Então, geralmente, se fosse uma grandeza diretamente proporcional, como é que tu iria resolver? Tu iria transformar isso numa proporção. Ficaria 75 sobre x igual a 40 sobre 50, certo? Certo, se fosse diretamente proporcional, mas é inversamente proporcional. Então, como elas são inversas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa grandeza inversamente em diretamente proporcional. Para isso é simples. Eu escolho qual das duas grandezas eu posso fazer essa mudança. As setas aqui não estão em sentidos contrários. Para que eu consiga resolver, elas devem estar no mesmo sentido. Então, para que isso se adeque, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa seta que está para baixo e vou mudar o sentido dela, de maneira que as duas tenham o mesmo sentido. Já que essa está para cima, vou pegar essa seta e vou colocar para cima também. Quando eu modificar o sentido dessa seta, o que é que vai acontecer? Esses dados aqui vão mudar também, tá, gente? Vão inverter. Esse x vai para cima e o 75 vai para baixo, de maneira que fique desta maneira,
Ao invés de ficar 75 sobre x, vai ficar x sobre 75. Por quê? O que é que eu fiz aqui? Eu estou alinhando os sentidos da seta. Então é isso que acontece. Quando elas são grandezas inversamente proporcionais, para tu resolver, tu vai ter que primeiramente alinhar os sentidos das setas, né? E aí você vai perceber, ó, essa grandeza aqui ela já estava aumentando, ó, então ela não mudou, ficou 40 sobre 50. Só que essa seta não estava para baixo, eu tive que alinhar ela para cima, para que ela fique alinhada de acordo com a da direita, tá? Então, se essa seta está para baixo e eu quero que ela fique para cima, o que é que eu tenho que fazer com os elementos aqui? Mudar a ordem. O x vai para cima e o 75 vai para baixo. Depois que você faz isso, aí você pode aplicar a multiplicação cruzada tranquilamente. É só isso que você tem que fazer. Sempre que forem grandezas inversamente proporcionais, você faz isso. Aí você pode perguntar, professor, e se eu quisesse pegar essa seta e jogar para baixo, eu poderia? Poderia, gente, daria no mesmo, tá? Ficaria diferente a proporção, mas o resultado seria sempre o mesmo, tá? Depois que você adequa, depois que você alinha as setinhas aqui, ó, todas estão para cima, agora é possível calcular, tá? Como é que faz agora o cálculo? Ó? Multiplicação cruzada, ó, produto dos meios pelos extremos. Ó. 50 multiplicado a x tem que ser numericamente igual a 75 multiplicado a 40. Então vai ficar assim, ó, 50 vezes x, 75 vezes 40. De acordo com a aula passada, nós já sabemos, né, gente, que 75 vezes 40 é possível você multiplicar número vezes número. 75 vezes 40 equivale a 3.000. Então vai ficar 50x igual a 3.000. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. E numa equação do primeiro grau, o objetivo é descobrir o valor do x. Para isso, basta isolar esse x no primeiro membro. E esse 50 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 3.000 dividido por 50. Aplicando aqui a regra do cancelamento, eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Então vai ficar 300 dividido para 5. E 300 dividido por 5 equivale a 60 km por hora. Ou seja, é claro que a velocidade, gente, tem que ser menor. Se o tempo aumentou, é porque a velocidade ela diminuiu, gente. Isso é lógico, é uma questão lógica. Se o ônibus tivesse uma velocidade maior que 75, você não iria gastar 50 minutos, você iria gastar menos tempo, certo? Menos minutos. Certo, gente? E aí faz todo sentido, tá? Então se liga, cuidado para você não confundir grandezas inversamente proporcionais com grandezas diretamente proporcionais. Vamos agora para a segunda questão. Nós temos o seguinte, ó, uma torneira que despeja 24 litros de água por minuto enche uma piscina em 4 horas. Se essa torneira despejasse 48 litros de água por minuto, em quanto tempo encheria essa mesma piscina? Aí a letra A diz assim, ó, resolva o problema, que você já teria que resolver, né? E letra B, justifique. As grandezas indicadas em litros por minuto em horas. Litros por minuto em horas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Aqui ele quer saber se as grandezas indicadas, litros por minutos e horas, né? Não é em horas e horas. Essas duas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Então aqui também é uma questão simples, muito parecida com a primeira, né? Ó, uma torneira despeja 24 litros por minuto, então a vazão, tá? Ele gasta 4 horas. Se a torneira despejasse 48 litros de água por minuto, gente, a vazão aumentou. Quanto maior a vazão, menor será o tempo, né? Tu pega uma torneirinha aqui, tu deixa ela semi-aberta, ela vai gotejar, não vai demorar mais tempo para encher um balde. Agora se tu abrir a torneira na vazão máxima, ela vai gastar menos tempo. Então essa é a brincadeira que você tem que ligar para saber se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Então vamos organizar aqui os dados numa tabela, tá? Então nós temos aqui a vazão em litros e o tempo. A vazão de 24 litros por minuto, ele vai gastar 4 horas para encher a piscina. Se a vazão aumentar, ou seja, se eu pegar a torneira e abrir no máximo, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Gente, se a vazão é maior, eu vou gastar menos tempo. Ou seja, a vazão aumenta e o que é que acontece com o tempo? Ele diminui. Então significa dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. E aí já está resolvida a letra B. Ó. São grandezas inversamente proporcionais. Porque quanto maior for a vazão, menor vai ser o tempo gasto para encher a piscina. Isso é uma coisa lógica, gente. Isso aí você pode testar na sua casa. Pegue um balde, pegue a torneira, deixe gotejando lá e depois abra no máximo. Você vai encher o balde mais rapidamente se ela estiver na vazão máxima, certo, gente? Então é isso que tem que acontecer, tá? Depois que você identificou que são grandezas inversamente proporcionais, o que é que vai acontecer agora? Você vai resolver utilizando a regra de 3. Aí você já sabe que a regra de 3 não vai poder ser aplicada do jeito que está. Por quê? Porque aqui as setas estão em sentidos diferentes. Só é possível você aplicar a regra de 3 quando os sentidos das setas são iguais. Ou seja, se as duas estiverem para baixo ou se as duas estiverem para cima. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter que pegar uma delas e vou mudar o sentido, tá? Eu vou pegar essa daqui, que é o que eu quero descobrir, que é o tempo, tá? Assim como eu fiz na questão anterior, eu peguei aquela grandeza onde a gente queria descobrir, que era o x da questão.
Aqui a grandeza onde a gente busca descobrir é o tempo, que é o x aqui. Então eu vou pegar essa seta e vou mudar o sentido dela. Se ela está para baixo, eu vou colocar ela para cima. Ao mudar a seta, o que é que vai acontecer aqui? Vai mudar, né, gente? Nós vamos inverter aqui os valores, ó. Esse 4 vai lá para baixo e o x vai lá para cima, de maneira que vai ficar assim, ó, 24 sobre 48, x sobre 4. O que foi que nós fizemos aqui? Nós mudamos a ordem aqui dos elementos. Por que nós fizemos isso? Porque nós vamos ter que mudar a ordem da seta. Para que a gente aplique a multiplicação cruzada, é necessário que as setas estejam no mesmo sentido. E agora elas estão, sabe por quê? Ó? Que a primeira aqui já estava para cima, ó, estava aumentando. Essa que está para baixo, eu mudei a ordem dela, coloquei no sentido de baixo para cima. E aí, para mudar o sentido da seta, eu tenho que mudar a posição dos elementos. O 4 foi para baixo, x foi para cima, e ficou x sobre 4. E agora eu posso aplicar aqui a multiplicação cruzada, gente, ó. 48 vezes x igual a 24 vezes 4. Então vai ficar assim, ó. 48 vezes x igual a 4 vezes 24. Claro que não dá para multiplicar número e letra. Então 48 vezes x eu não posso multiplicar agora, mas eu posso multiplicar o 4 vezes o 24, que vai dar 96. Então vai ficar 48x igual a 96. O nosso objetivo não é descobrir o valor x na equação. Para isso eu tenho que isolar o x. O que é isolar o x? Eu percebo que o x ele está no primeiro membro da equação. Isolar o x é torná-lo o único elemento desse membro. Eu sei que o x ele não é o único elemento porque do lado do x tem um 48. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 48, tirar do primeiro membro e passar para o segundo. Como o 48 ele está multiplicando, quando o número muda de membro, ele inverte a sua operação. Então se ele está multiplicando o primeiro membro, no segundo ele não vai estar multiplicando, ele vai estar dividindo. Então vai ficar x igual a 96 sobre 48. E 96 dividido por 48, gente, equivale a 2. Ou seja, não é o tempo em horas? Então 2 horas. Ou seja, gente, a vazão aqui não dobrou. Era 24 litros por minuto. Passou a ser 48 litros por minuto. A vazão aumentou, dobrou. O que é que teria que acontecer com o tempo? O tempo teria que diminuir pela metade. Se dobrou multiplicando por 2, o tempo diminui dividindo por 2. Essa é a lógica. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. Existe uma proporcionalidade. Como uma aumenta e a outra diminui, então uma aumentando, dobrando por 2 e a outra diminui dividindo por 2. Certo, gente? Que dobrar, na verdade, é multiplicar por 2. Tá? Foi uma redundância. Então, gente, essa é a resposta da segunda. Então, tá aqui, resolvido o problema, deu 2 horas. E a segunda, justifique, as grandezas indicadas são inversamente ou diretamente proporcionais? São inversamente proporcionais. Está justificado, né? Porque quanto uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Agora vamos para a questão de número 3. Para pintar um prédio, 5 pintores levam 40 dias. Em quanto tempo 10 pintores fazem o mesmo serviço? Gente, questão clássica, tá? 5 pintores levam 40 dias. Se eu aumentar a quantidade de pintores, eles vão gastar mais tempo ou vão gastar menos tempo? É óbvio, né, gente? Se você põe um pedreiro construindo um muro, ele vai levar um determinado tempo. Se eu colocar 5 pedreiros, eles vão fazer num tempo muito menor. Ou seja, são grandezas, levando em consideração que eles vão pintar sempre na mesma quantidade, né? Tudo bonitinho. Então, para isso, gente, ó, vamos pegar aqui os dados da questão e vamos colocar aqui numa tabelinha, tá? Então, nós temos aqui os números de pintores e os tempo em dias, tá? Então, 5 pintores levam 40 dias para pintar um prédio. Se você aumentar a quantidade de pintores, o que é que acontece? Qual é a lógica aqui? Se tu aumenta o número de pintores, tu vai perder menos dias para pintar o prédio, certo? Essa não é a lógica correta? Então, o que é que aconteceu aqui, ó? Quando você aumentou o número de pintores, o tempo que eles vão levar para fazer o serviço vai diminuir, entendeu? Então são grandezas que são inversamente proporcionais, porque enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ora, quanto mais gente trabalhando, em menos tempo o serviço ele é feito, certo? Isso aqui é que você tem que colocar na sua cabeça, essa é a pergunta, é por isso que você tem que ler com calma o problema, tá? Para diferenciar indiretamente proporcional ou inversamente proporcional. Beleza. Já que nós sabemos que são inversamente proporcionais, por que, professor, que é inversamente proporcional? Porque enquanto você aumenta o número de pintores, o serviço é feito em menos tempo. Se você diminuir a quantidade de pintores, aí o tempo aumenta, tá? É que nem a questão da velocidade lá e o tempo de percurso. E aí, para resolver, gente, já sei que são grandezas inversamente proporcionais. Para resolver, utilizando a regra de 3, a multiplicação cruzada, do jeito que está aqui não é possível fazer porque as setas estão em sentidos diferentes, tá? Aqui uma está de baixo para cima e outra de cima para baixo. Então, para isso, eu vou ter que mudar a ordem de uma das setas. Então, eu vou escolher novamente aquela grandeza em que o nosso objetivo é descobrir. Que no caso é o x não é tempo. Então, vou pegar essa grandeza aqui, tempo, ó,
e vou mudar o sentido dela. Como essa está para cima, eu vou pegar essa seta e vou jogar para cima. O que é que significa, do ponto de vista prático, mudar a ordem dessa seta, ou o sentido dessa seta? É você mudar aqui a posição desses elementos, ó. 40 para x está diminuindo. Então, se tu mudar a ordem da seta, o sentido dela, colocar de baixo para cima, esses elementos aqui vão mudar de posição. 40 vai para baixo e x vai para cima. Então, vai ficar assim, ó. 5 e 10 aqui, setinha para cima. 40 sobre x estava para baixo, eu mudei a seta, coloquei no sentido de baixo para cima, então mudou a ordem, ó. Ficou x sobre 40, beleza? Aí agora você aplica a multiplicação cruzada, né? Fica 10 vezes x igual a 5 vezes 40. Então transformou em equação, vai ficar assim, ó, 10 vezes x, 5 vezes 40. 5 vezes 40, gente, equivale a 200, né? Então 10x igual a 200. Aqui é uma equação do primeiro grau. Para descobrir o valor do x, basta isolar o x. Para isolar o x, eu vou pegar o 10 que está no primeiro e passar para o segundo membro. Como o 10 ele está multiplicando o primeiro membro, no segundo membro ele vai dividir. Então vai ficar x igual a 200 sobre 10. E aí, aplicando a regra do cancelamento, um zero de cima cancela com o zero de baixo. Fica 20 sobre 1. E 20 sobre 1 equivale a 20. E o tempo aqui está dado em dias, ou seja, 20 dias. É uma questão óbvia, né, gente? Se eu dobrei a quantidade de pintores, não era 5, passou para 10? Não foi dobrada a quantidade de pintores? Então significa dizer que os dias deveriam cair pela metade. E a metade de 40 é 20 dias, tá? Então é só você ter muita calma, você ler a questão com calma, interpretar, tentar transformar na tabelinha e aí tentar resolver, tá? É só uma questão de leitura. Já que você já está tomando conhecimento de como funcionam as grandezas inversamente proporcionais, é uma questão de tempo, você está dominando toda a questão que possa aparecer. Questão de número 4. Questão número 4, a última, né? Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Ó, mesma situação da segunda. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Olha aí, gente. Praticamente igual àquela questão anterior, que é a segunda questãozinha. Ó. Questão novamente, uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Então eu vou pegar aqui esses dados e vou colocar numa tabela. Vai ficar assim, ó, vazão, né? Despeja, vazão. 16 litros por minuto, ele gasta 5 horas para encher uma caixa. Se essa torneira aumentar a vazão dela, ó, despejar 20 litros por minuto, ela vai gastar quanto tempo para encher essa caixa? Aí aqui tá. Então, se a vazão aumenta, ó, eu vou gastar mais ou menos tempo, gente. Nós já sabemos que é menos tempo, né? Quanto maior a vazão da torneira, em menos tempo eu vou precisar para encher essa caixa. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E já sabemos que para resolver, pela regra de 3, os sentidos dessas setas aqui, elas devem ser a mesma, tá? O mesmo sentido, na verdade. Se aqui está aumentando, aqui deveria também estar aumentando. No entanto, ele está diminuindo, porque são grandezas inversas. Então, para poder calcular pela regra de 3, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa seta e vou mudar o sentido dela. Vou colocar de baixo para cima. Na prática, isso influencia em quê? Na ordem desses elementos. Eu vou ter que trocar a ordem desses elementos. De 5 para x, eu vou colocar x para 5. Então, vai ficar assim, ó, 16 sobre 20, porque aqui não está normal, está aumentando. Aqui não estava diminuindo a seta? De cima para baixo? Eu inverti o sentido dela. Então, coloquei de baixo para cima. Para mudar a ordem do sentido da seta, o que é que eu vou fazer? Vou pegar os elementos e vou mudar a ordem também. Então, vai ficar todos para cima, tá? Todos nivelados para cima. Esse já estava, então eu não mudei, ó. Essa razão aqui eu tive que mudar porque ela não estava para baixo, não era 5 sobre x. Quando eu mudar o sentido da seta, eu tenho que mudar aqui também a ordem dos elementos. Então, fica x sobre 5. Para poder você aplicar aqui a multiplicação cruzada, que é a propriedade fundamental da proporção, produtos meios pelos extremos. Então vai ficar aqui, ó, 20 vezes x igual a 16 vezes 5. Então 20 vezes x igual a 16 vezes 5. Ó. Basta você multiplicar aqui cruzado, ó, em cima das diagonais, tá? 20 vezes x, é claro que você não consegue multiplicar número por letra, mas é possível você multiplicar número em número, né? 16 vezes 5, gente, equivale a 80. Viu como é simples? Aí vai ficar 20x igual a 80. Ora, gente, nosso objetivo não é descobrir o valor do x. Nós temos aqui uma equação onde nós temos o primeiro membro e o segundo membro. O x, a letra x aqui, ela está no primeiro ou no segundo membro? Ela está no primeiro membro. O x é o único elemento desse membro? Não. Além do x, nós temos o 20. E o nosso objetivo é descobrir o valor do x. Então, basta isolar o x. Basta eu pegar o 20, que está no primeiro, e jogar para o segundo membro. Lembrando que, quando o número ele troca de membro, ele inverte a sua operação. Significa dizer o que, professor? Se o 20 está multiplicando no primeiro membro, no segundo ele não vai mais multiplicar, ele vai dividir. Ou seja, vai ficar x igual a 80 dividido por 20. E aí você aplicando aqui a regra do cancelamento do zero, ó,
0 de cima cancelou com 0 de baixo. E aí sobra 8 dividido para 2. E 8 dividido para 2 equivale a 4 horas. O objetivo não era descobrir o tempo em horas? Então tá aí, ó, 4 horas. Ou seja, se a vazão é de 16 litros por minuto, eu gasto 5 horas para encher, certo? Se aumentar a vazão para 20 litros por minuto, vai gastar menos tempo, vai gastar 4 horas. Beleza, gente? Então, essas 4 questões são questões que te mostram como resolver problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais utilizando a regra de 3, certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido a aula, tá? Então, até a próxima videoaula.